Boa noite a todos. Queria agradecer primeiro o convite, do professor Sec. Primeiro, por toda a referência que a universidade que vocês têm no curso de História aqui trouxe para nós lá em Goiânia. Especialmente os trabalhos do SEG contribuiu muito para o nosso trabalho lá em relação a pensar a didática da história no interior do curso de História. Hoje nós somos, por exemplo, 6 professores que trabalham com didática da história e com curso de didática da história dentro da faculdade de História. Isso vocês sabem que é um processo raro, pelo menos até algum tempo atrás. Ao mesmo tempo conseguimos montar agora uma linha no mestrado e no doutorado de História sobre ensino de História. E, geralmente o cara queria pesquisar ensino de História, quando ele chegava no mestrado e no doutorado, ele era mandado para a faculdade de educação. Aqui não existe, nós somos historiadores. Bom, eu venho de um trajeto de reflexão da teoria da história, de formação mais forte na teoria da história. E nos últimos 2 anos eu tenho dedicado a pesquisa na didática, sobre a didática da história, especialmente a concepção alemã da didática da história. Chegou no Brasil especialmente a partir do Jörg Husen, mas também apenas um texto do Klaus Bergmann. E eu, mais um outro professor lá da UFG, nós estamos traduzindo agora alguns autores. Um dos autores que nós estamos traduzindo é o Karl Ernst Geismann. É um autor que foi uma das grandes referências da didática da história na Alemanha, especialmente nessa virada da didática da história na Alemanha. Porém, ele, embora seja muito referenciado na Alemanha, ele não é conhecido no Brasil, e não existe tradução também, nem para o inglês, nem para o francês. Então, esse é um autor que nós estamos trabalhando e grande parte das reflexões que eu vou fazer aqui estão baseadas tanto no pensamento do Husen quanto no pensamento do Geismann e alguns outros autores alemães, como Hans-Jürgen Pander, que também tem uma reflexão, que é um cara muito respeitado na Alemanha sobre didática da história, e um outro autor, que é o Klaus Bergmann, que também tem outros textos muito interessantes dele, que também nós estamos traduzindo. Então, eu estou falando isso porque eu acho que em breve nós vamos ter mais acesso. Nosso curso lá está sendo em dar mais acesso à língua portuguesa desses trabalhos sobre os alemães, essa produção dos próprios alemães. Então, a minha questão aqui o problema que eu coloco, como aparece a teoria da história e didática da história. A grande questão é, qual é a relação entre teoria da história e didática da história? Como a teoria da história necessita da didática da história e vice-versa. Como a didática da história necessita da teoria da história. Essa é a questão, o problema central dessa fala de hoje. Eu queria começar, mas para discutir isso, nós precisamos primeiro pensar como é hoje. Que relação existe quando pensamos em teoria da história e didática da história? O que vem na nossa cabeça? O que nós pensamos quando pensamos, aquele cara é professor da teoria da história, aquele cara é da didática da história? Provavelmente vocês aqui vão ter uma percepção distinta, como lá. Eu sei que os alunos da UFG, da Faculdade de História, vão ter uma percepção distinta sobre isso. Mas existe uma predominância de uma ideia de oposição entre teoria da história e didática da história. O teórico da história e o didático da história são dois opostos, duas coisas radicalmente distintas. Para exemplificar essa oposição, eu pensei eu sempre me lembro, quando eu penso na teoria da história, em pensar em teoria da história, um autor, um personagem de um livro do Cortázar, não sei se vocês leem o Rui Cortázar, um livro dele que chama O Jogo do Amarelinho. Tem um personagem chamado Horácio, e a Maga, que é amante desse Horácio, diz para ele assim, e essa é a imagem que a gente está vendo ali, diz para Horácio o seguinte: você é como uma testemunha, como aquelas pessoas que vão ao museu e olham os quadros. Dizia Maga Horácio: quero dizer que os quadros estão aí, e você no museu, perto e longe ao mesmo tempo. Você pensa que está neste quarto, mas não está. Você está olhando o quarto, mas não está no quarto. Ou então, a teoria da história parece um outro personagem, o Mathieu, que é um personagem do Sartre, na Idade da Razão, onde tem um personagem que é um comunista de origem camponesa, e o Mathieu é professor de filosofia, e o Brunet, que é o Brunet, esse camponês, diz para o Sartre, para o Mathieu assim:
Para que te serve a liberdade? Se não para tomar posição. Você gastou 35 anos na sua limpeza, e o resultado dela é um vácuo. És um corpo estranho, sabe? Vives no ar. Cortaste os laços burgueses e não te ligaste ao proletariado. Flutuas. És um abstrato, um ausente. Não deve ser muito divertido. Assim parece a teoria, pelo menos na visão comum de saber. Como Horácio e Matios, distante da vida, da ação, do mundo, vivendo no ar, abstrato, de fora, olhando os quadros. Matios e Horácio têm algo muito em comum. Ambos estão no vácuo, flutuam, são seres ausentes. Sabe? A condição intelectual parece que nós estamos flutuando frente aos conflitos e à realidade, o chão, as coisas que acontecem fora do mundo. A didática da história, na visão comum, parece o contrário. Como Maga, a companheira de Horácio, de quem, dessa Maga, o Horácio dizia: ela, Maga, tinha a felicidade de se encontrar dentro do quarto, de ter o direito de cidadania em tudo, o que tocava, em todos aqueles com quem convivia. Peixe nadando no rio, folha na árvore, nuvem no céu, imagem no poeta. E Matios dizia do Brunet, o filósofo. Aliás, o filósofo dizia do Brunet: você é bem real. Tudo aquilo que você toca parece real. E desde que entraste no meu quarto, ele parece verdadeiro. E me nojo. És um homem. Um homem de músculos fortes e elásticos que pensa por meio de ideias curtas e retas e severas verdades. Um homem reto, sóbrio, seguro de si, terreno refratário às angélicas tentações da arte. Assim parece a didática da história. Viva, real, pragmática, peixe dentro d'água, reta, sóbria. Há assim uma separação completa, entendeu? Entre teoria da história e didática da história, na visão comum. Uma se dedica com capacidade de abstração às ideias mais complexas. A outra se coloca na ação, pensando por meio de ideias curtas. Nessa oposição, uma critica a outra, como duas inimigas inconciliáveis. A didática critica a teoria por ser abstrata, em demasiado e não pisar no chão, e a teoria critica a didática por ser prática, técnica e lhe faltar o engenho para pensar de forma complexa. Porém, embora essas duas disciplinas pareçam opostas, foram colocadas em oposição, é preciso admitir que pelo menos algo em comum elas têm. Ambas foram, em algum momento, expulsas da ciência histórica, durante o processo de institucionalização e profissionalização da história. Então esse é o que eu gostaria de discutir primeiro. Ocorre um processo de redução da ciência da história à metodologia da pesquisa. E é isso no processo de cientificação do pensamento histórico. E nesse processo, tanto a teoria da história quanto a didática da história são colocadas como coisas que não é próprio do historiador. Não são coisas que o historiador deve mexer. Não faz parte da profissão do historiador. Não é próprio da ciência da história. Então, eu gostaria de analisar um pouco esse processo. Durante o século XIX, no processo de cientificação da história, ou seja, quando a história estava se transformando numa ciência, ocorre essa redução da ciência histórica à metodologia da pesquisa. O que significa isso? Ao transformar a história em ciência, as operações processuais pelas quais os historiadores garantiram a produção de uma história empiricamente fundamentada, ganharam relevo. O que eu estou falando? Que aquelas operações processuais, especialmente a crítica, não é? Com a qual nós... O que é a metodologia da pesquisa? A metodologia da pesquisa histórica são as regras da pesquisa histórica, segundo o Hume. O que significa essas regras da pesquisa? É o modo como você deve, metodicamente, lidar com documentos para produzir histórias empíricas. Essas operações, essas regras pelas quais nós lidamos com o documento, se tornaram tão fundamentais no século XIX, que constituíram o que era essencial na ciência da história. Ou seja, o historiador passa a ser, à medida que ele vai se profissionalizando e se formando enquanto profissional,
ele passa a ser exatamente aquele cara. Ele passa a ser. Eu achei que tinha alguma coisa pra gente. O historiador passa a ser, ele vai se profissionalizando na história do século XIX, um homem que produz histórias empíricas, ou seja, passa por uma especialização, dominar o método histórico, dominar as regras da pesquisa, as operações pelas quais ele produz uma história empírica, uma narrativa histórica, fundamentada, domina essas regras e produz histórias empíricas. Então, se você perguntar para qualquer um, o que o historiador faz? Ele produz história. Como ele produz história? Metodicamente, analisando metodicamente os documentos. Isso se tornou o que é historiador. Isso é o que é historiador. Porém, o que eu estou defendendo aqui, a partir de 3 autores que defendem isso, se chama Fleischer, são 3 autores alemães, o outro se chama Planck, e o outro é o próprio Husserl. Esses 3 autores produziram separadamente e existe um texto produzido em comum, que eles produziram juntos na década de 90 e está em inglês, inclusive, para quem quiser, está naquela revista History Review, que qualquer universidade hoje tem acesso gratuito a esse texto inteiro, através de computadores da universidade. Esses 3 autores, em vários textos, e também esse, afirmam que ao buscar essa autonomia, ao se reduzir a essa metodologia da pesquisa, ao historiador ser o cara que domina as regras da pesquisa para produzir passado humano, as reflexões teóricas, metateóricas da história foram deixadas de fora da produção do historiador. Ele não é o cara que reflete sobre como se produz passado humano, ou quais são os fatores e princípios do pensamento histórico, mas o cara que vai lá e faz. É um trabalho empírico, ele produz história. E não simplesmente reflete sobre os fatores e fundamentos do pensamento histórico. Porém, preciso tomar cuidado com essa análise, porque isso não reduz o historicismo. Ou seja, eu estou falando que o historicismo corresponde justamente a esse momento de produção da história enquanto ciência. E nós somos acostumados a falarmos que os historicistas fizeram a história ser só factual, só se preocupavam com a empiria, como factual. Aquela frase do Rank famosa que é saber como realmente aconteceu, isso que importa, como realmente aconteceu. Então os historicistas foram muito criticados, especialmente pela historiografia francesa. Os análises construíram uma ideia dos historicistas do século XIX que eram positivistas. Eles só produziam fatos. Enfim, não preocupavam com a interpretação, o que é uma deturpação do historicismo. Né? O próprio Rank afirmava, por exemplo, ele afirmava que a história ela não é só ciência, mas ela também é arte, porque ela necessita de um elemento de criação para se produzir. Né? Nem tudo pode se tirar, isso o Rank tinha claro, que nem tudo se pode tirar só dos documentos. Existe um papel subjetivo do historiador, que ele chama de arte, um papel artístico, um papel de criar. Claro, mas ele cria fundamentado empiricamente. Eu não estou falando que o historicismo fez isso. Porém, o desenvolvimento do processo de tomar a pesquisa, a metodologia da pesquisa como algo central, a força que isso teve no conjunto da produção do pensamento histórico, e a necessidade de se diferenciar, distanciar da filosofia da história, porque o que a filosofia da história fazia? Você vê os textos do Rank, ele fala assim, olha, os filósofos da história, o que eles fizeram? Eles tentaram deduzir todo o passado humano a partir dos conceitos, a partir do conceito a priori. Combatendo especialmente Fichte, ele dizia, olha, a história, se ela quiser ser autônoma e se consolidar enquanto ciência, ela tem que se distinguir da filosofia. Porque pensar que todo o passado humano pode ser deduzido a partir de um sentido conceitual, por exemplo, Kant dizia que o passado, que a história era conduzida por uma lei da natureza, porque Kant e Hegel, todos os dois, se vocês olham, os trabalhos fundamentais dele, de filosofia da história, partem da ideia de uma irracionalidade da ação humana. Você olha um homem na história e fala, putz, mas como são irracionais, vaidosos, ambiciosos, como fazem tanta merda?
diz, deve haver algum sentido. O problema da filosofia da história é qual é o sentido da história, para onde a história marcha, para onde ela vai, qual é o caminho que ela vai. Deve haver algum sentido além da irracionalidade que parece aparente da história, das imbecilidades, da ação humana. Eles estão preocupados com o sentido dessa história. E o Kant vai falar que a lei da natureza, a natureza se realiza na história, levando a história ao progresso, à liberdade. Hegel vai falar que o espírito absoluto, a razão, se realiza na história. Por trás de homens mesquinhos, vaidosos, como ele dizia, ninguém é herói para o seu criado de quarto. O cara que tira a sua meia, o cara que te serve na cama, ele sabe o tanto que você é mesquinho, vaidoso, ridículo. Mas, por trás desse ridículo, por exemplo, do Júlio César, a razão se realiza além dele. Existe um sentido da história. Então, esses homens, heróis vaidosos, mesquinhos, irracionais, quando eles agem em determinado momento, é a razão que está agindo através dele, se realizando. E a história caminha também em Hegel para o progresso e para a liberdade. É por isso que é etnocêntrico, né? Porque a África é tida como a natureza. E a Alemanha é o avanço, a evolução da história, o progresso da história. Então, quando esses autores alemães estão querendo fundar a ciência da história, e esses são os historicistas, eles querem separar a história dessa filosofia da história. Kant dizia, essa filosofia da história, ela define a história antes de pesquisar. Então, o apelo à pesquisa empírica, o apelo à crítica dos documentos, se torna algo fundamental para a definição da ciência da história. E pensa as contribuições que isso não fornece, né? Para a nossa forma de pensar história. O fato de você se relacionar com o documento de forma metódica, que é uma das grandes contribuições do historicismo. Bom, então, porém, aí é que está. Riesman, Plano e Fleischmann, eles afirmavam que as reflexões teóricas sobre a história, essas reflexões que vão além da empiria, elas estiveram constantemente presentes em vários trabalhos de historiadores, ou de pessoas que estavam produzindo histórias empíricas, no século XVIII e início do XIX. Geralmente eles criavam capítulos fundacionais sobre Historie, que é teoria da história, mas eu vou definir depois o que é essa Historie, que é uma teoria da história específica, né? Diferente da filosofia da história. Ou então introduções dos trabalhos das histórias universais que eles narravam, eles criavam a introdução. Na introdução eles faziam uma discussão teórica da história. Porém, esses autores falam, é muito sintomático que o Rank, quando ele construiu a sua história universal, ele conscientemente se absteve de colocar reflexões teóricas. E me parece que é por isso que o professor Estevão, lá no UNB, professor de teoria da história, tradutor do Riesman, afirma que uma parte do historicismo, ou a consolidação do historicismo, esteve presente em abandonar essas metateorias para apresentar implicitamente na própria narrativa histórica do passado humano, ou seja, a própria historiografia, a própria escrita da história, estavam implícitas reflexões, uma concepção de história. Porém, eles não explicitavam essa concepção teórica. Ou seja, não discutiam teoria da história. Essa é uma das coisas só. A história vai ser estudada. A teoria da história, a partir do momento que o historiador passa a ser o que só faz produção de pensamento, produção de histórias empíricas, passa a ser algo que é considerado de filósofos. Se a gente viu uma citação do Colin Wood que eu trouxe, isso fica claro. Colin Wood falava assim, na ideia de história, o livro dele de reflexão teórica, o filósofo pergunta a si mesmo, como é que os historiadores sabem? Como é que eles conseguem aprender o passado? Como o historiador produz o passado? Isso é uma pergunta dele. Contrariamente ao historiador, contrariamente, cabe ao historiador e não ao filósofo aprender o passado como uma coisa em si mesma. Dizer, por exemplo, que há tantos anos tiveram lugar efetivamente tais e tais acontecimentos. Ao filósofo,
interessam esses acontecimentos não como coisas em si mesmo, mas como coisas conhecidas pelos historiadores. Ou seja, os filósofos se preocupam com a forma como se produz o conhecimento histórico. E o historiador produz o conhecimento histórico. Quanto ao historiador, é interrogando-se acerca do destino a dar aos acontecimentos. E não é interrogando-se, e aqui é fundamental, em relação à espécie desse conhecimento, ao momento e lugar em que esse conhecimento é produzido. Aqui está claro o que eu estou falando, né? E que eu estou falando isso com base em outros autores, né? Esses três, especialmente, os três alemães especialmente. A história, a teoria, as reflexões teóricas da história foram jogadas para a filosofia ou para as outras áreas, segundo o Fleischer, inclusive para a ciência política. A ciência política chegou a fazer reflexões teóricas, como se produz o pensamento histórico, para pensar reflexões didáticas, como isso repercute como orientação política no tempo presente. Porém, os historiadores começaram a se abster desse processo. Então, primeiro, a teoria da história se torna algo fora, não é parte do historiador. Segundo, quando a teoria é aceita entre os historiadores, ela é reduzida a um fator da pesquisa histórica. Isso me parece que é o que acontece ainda no Brasil. O que é isso? Um fator, o Riesling falou isso. A teoria se torna um fator na pesquisa histórica, ou seja, ele é um instrumento para o trabalho com as fontes. A teoria é um instrumento para o trabalho com as fontes. Nessa concepção, teoria significa algo a ser levado em conta como necessário e significativo para a pesquisa empírica, sendo concebida como um meio para o fim da empiria. Ou seja, o que é teoria? O que nós entendemos por teoria? No Brasil ainda, dominantemente. Ela resolve aquelas perguntas. Quais referenciais, quais conceitos, quais sistemas de conceito, qual corrente teórica eu devo partir para produzir minha pesquisa empírica? Devo usar o método weberiano? Devo usar o método materialista histórico? Devo usar o conceito de poder a partir de qual autor? Isso é considerado teoria da história. Ela é um fator da pesquisa empírica. Cruz fala que até a década de 70, 60, isso ainda era dominante em autores que exerciam a cátedra de teoria da história, inclusive o próprio Kozel, que o Riesling substitui, ele fala, o Kozel tinha essas teorias. Porém, teoria não é isso. Ou não é só isso. Teoria não é simplesmente um fator da pesquisa empírica. Mas é na década de 70 que, especialmente Riesling, vai ampliar essa concepção de teoria, vai dizer, olha, não é isso que nós alemães chamávamos de Historik, que Droysen, porque ele faz a pesquisa sobre Droysen, né? Em 66, o Riesling produz a tese de doutorado dele, que é defendendo sobre o pensamento do Droysen. 10 anos depois ele publica um texto, que talvez seja o primeiro, que ele fala, olha, precisamos de uma renovação, um resgate e renovação da Historik. A teoria da história, tal como era produzida desde o final do século XVIII e início do século XIX. Essa Historik foi eliminada no pensamento histórico, que é uma teoria da história como meta-teoria. Mas vamos parar por aqui na teoria, e depois vamos explicar o que é a ampliação que esses caras começam a fazer da concepção de teoria da história. Até agora nós só chegamos que a teoria da história foi reduzida a um fator da pesquisa histórica. Nós pensamos a teoria da história como um método teórico para produzir pesquisa empírica. A didática da história também sofreu esse processo. Na medida em que se especializou a profissão do historiador também, na medida que ocorre o processo de institucionalização da história com a ciência, a didática da história, que era tida como um dos elementos mais importantes da escrita da história, ela se torna algo relegado ou expulso da ciência da história. Como assim? Eu queria citar um exemplo aqui. O Kozel, no livro do Futuro Passado, ele fala de um historiógrafo da Prússia, e ele diz assim, esse historiógrafo do governo prussiano do século XIX disse, relatou, que durante uma reunião, o chefe do departamento das finanças defendia vivamente que nós devemos agora imprimir papel moeda para pagar dívidas.
Só que depois que todo mundo discutiu, não deve fazer isso, não deve fazer isso, o conselheiro não estava convencido, achava que tinha mesmo que soltar papel moeda. Até que o historiógrafo virou e falou assim, olha, mas senhor, você certamente se lembra que já Tucídides falava do mal que sucedeu em Atenas, quando decidiram lá imprimir papel moeda em grande quantidade. Aí o cara falou assim, o conselheiro falou assim, olha, essa experiência é de grande importância. E ele ficou um considerador e falou, não vamos mais só imprimir papel moeda. Peraí, é o que o conselheiro quer chegar, falou, o cara deixa de imprimir papel moeda, ele estava super convencido porque o cara falou que em Atenas deu merda. Sim, e é o que o povo está falando, a história era tida como mestra da vida. A história ensina, ela é, nessa concepção de mestre da vida, uma coleção de exemplos com as quais os homens olhavam para aprender a se orientar, para saber o que fazer e o que não fazer. E o Koselleck e o Husserl falam que isso durou até o século XVIII, isso foi dominante. E que a história era entendida como uma mestra da vida. E a história é entendida como uma coleção de exemplos, com as quais nós nos guiamos para falar. Ou seja, o que está em jogo aqui é os elementos de ensino e aprendizagem de toda a história. Quando se narra o passado, se ensina. Mesmo no século XIX, em Droysen, por exemplo, a didática ocupava um papel fundamental. Ele falava de toda a narrativa histórica, isso o Riesen vai tirar dele. Toda a narrativa histórica ela tem um elemento didático inerente. Ela é produzida com uma função para um público no presente. E ela apresenta uma função de aprendizagem. Mas o Droysen estava tentando dizer, olha, aquela função exemplar, a história como exemplo, não serve mais. Ela não pode servir só como exemplo. E é justamente isso que ruiu no século XVIII, segundo Koselleck. Se ruiu um espaço de experiência em que se sustentava uma ideia de que a história é um exemplo que eu posso usar hoje. Por quê? Por exemplo, um dos motivos, Koselleck lembra vários, mas um dos motivos é a Revolução Francesa. Fala, olha, num espaço de experiência onde há uma ruptura, o mundo pós-Revolução Francesa passa a um mundo muito distinto do anterior. E a história, como exemplo, só serve quando a experiência tem um contínuo longo. Não é? Porque depois do século XVIII ele fala, olha, o cara fala assim, olha, o que você está contando de Atenas não serve para mim, porque Atenas era outra época, era outro tempo. A história não serve como exemplo. Então, os elementos de romper essa ideia de que a história ensina ocorre por uma ruptura do espaço de experiência que garantia a possibilidade de nós pensarmos que a história que nós aprendemos, que a história é como exemplo. Mas no século XIX isso se intensifica com esse processo de especialização. Cada vez mais o historiador se dedica à produção de trabalho empírico, de método, de produção do passado humano, ele precisa se desvincular das carências e dos interesses de orientação do seu tempo presente, para se legitimar em consciência. Porque se ele está vinculado às carências e interesses do tempo presente, qual é a objetividade desse pensamento histórico? Nunca fizeram isso. Ranke, por exemplo, atuava politicamente. Ele é considerado o cara que fala, o historiador tem coração com neutralidade. Mas ele atuou politicamente. Os historiadores foram os caras que mais, os historicistas foram os caras que contribuíram ativamente para a fundação da nação, para a construção do Império Germânico no século XIX. Inclusive, o trabalho dos historiadores estava muito vinculado em criar uma identidade nacional, construir passado para criar uma identidade nacional. Porém, para se legitimar na ciência, esses elementos didáticos da história, essa ideia de que a história atua, orienta o presente, foram cada vez mais sendo deixados de lado. Né? E você vai encontrar em quase todos isso. No Ranke você encontra essa necessidade de separar, de falar, quanto mais nós nos afastamos do presente, dos valores do presente, dos nossos preconceitos, quanto mais nós eliminamos eles, mais nós produzimos uma história objetiva.
em Dilthey, que é considerado o mestre da hermenêutica, que é um dos que traz a ideia de que, a partir do Schleiermacher, que a história é hermenêutica, ela é interpretativa, ela se diferencia, porque ela é interpretação, interpretar o estranho, é compreensão. O Gadamer mesmo percebeu que em Dilthey está contida uma ideia de que nós temos que afastar dos valores, por mais que ele esteja pensando na história como interpretativa. Está um preconceito, segundo Gadamer, como preconceito em Dilthey. No que? Na ideia de revivência empática. Ele fala sobre a compreensão superior. Nós queremos compreender o outro, compreender o estranho do passado, nos é estranho. Se nós temos que compreender o outro, a compreensão superior é dada quando você faz aquilo que eles chamam de revivência empática. Não é? Você entra no mundo do outro, você deixa o seu mundo para se tornar um. Embora Gadamer anuncia também de Dilthey que eu tinha uma ilusão que era possível ser César. Mas quando ele relata, por exemplo, quando ele como ele foi compreender a reforma, ele falou: eu entrei nas cartas, esqueci meu mundo e fui tentar respirar o ambiente que a reforma respirava. E é o que eles chamam de revivência empática. O que está presente na revivência empática? Você sair do seu eu para se tornar o outro, abandonar o presente. Por isso que Gadamer está falando, olha, o pré, baseado no Heidegger, o pré-projeto é fundamental. Nós sempre nos lançamos no outro, que é o ser, o Heidegger, ele é sempre projeto, a compreensão dele é sempre se lança no outro para compreender. Ele não abandona o seu eu. Não tem como você pular o tempo. O ser é tempo. Não tem como pular a história, o tempo, o limite histórico. Não. Então, para compreender o passado, nós lançamos nós mesmos na compreensão do outro. Nós não abandonamos nós. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que cada vez que o processo de institucionalização e profissionalização e cientificação da história foi tirando as questões do presente, as carências, os interesses, como um elemento próprio da história. Se a história passava a não ensinar mais, se a história não orienta, os elementos didáticos de ensino e aprendizagem só podiam ser elementos de outras ciências, ou de outras disciplinas, se é que eram elementos de ciência, mas não da história. Ela perde a sua função de orientação, o seu enraizamento na prática, a sua raiz social. E a história perde limites das suas funções. Ela perde a capacidade de projetar suas funções. Então, a didática da história, se cria uma concepção da história, que é uma concepção externa à ciência histórica, assim como a teoria da história. A didática da história é entendida como o quê? Uma metodologia do ensino de história. O que é didática? Metodologia de ensino. Ela cumpre a função de como ensinar. Como ensinar, especialmente nas escolas. O Riesman e o Geisler definem isso como os dois, como didática da história, foi conhecida até a década de 60 como uma forma de transmitir o conhecimento produzido pelo historiador para os alunos dentro da escola. Essa ideia de transmissão, para eles, é uma ideia funcional, e assim ainda é dominante a concepção didática da história. Por que é funcional? Porque ele não produz o conhecimento. Quem produz o conhecimento é o historiador. Ele produz pesquisa e produz história. O didático vai lá e transmite. O Riesman fala que ele funciona como um marqueteiro. Não é? O historiador é o produtor e o didático é o marqueteiro. Vai lá e transmite, divulga para mais pessoas aquilo que foi produzido pelo historiador. A didática passa a ser uma função técnica e não uma ciência que produz. Daí ela ser lançada, esse não reconhecimento interior da ciência da história, se legitima ela ser pensada a partir de uma didática geral, pedagógica. Né? Ela não é parte da história, ela não tem nada a ver com a história. Ela está ligada àqueles que querem ensinar tudo a todos, uma didática geral, como o Comenius definia. Porém, na década de 70, ocorre um processo na Alemanha para ampliar a capacidade de se pensar, tanto a teoria da história quanto a didática da história. E esse processo é muito interessante porque ocorre um processo de crise da ciência da história, que os historiadores da época que estudam esse período chamam de crise de legitimação da ciência da história e do ensino de história. Isso ocorre a partir do final da década de 60, essa crise começa a ficar evidente. Porque se pensarmos a Alemanha no pós-guerra, nós temos uma situação
extremamente complicado, porque é muito fácil entender, né? Por exemplo, imagina, os caras produziram o Holocausto, são considerados responsáveis pelo Holocausto, estão culpados moralmente perante toda a humanidade, estão culpados por produzir algo desumano, sai da Segunda Guerra dividida entre duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e a República Federativa, que é a Alemanha Ocidental, segundo o Norbert Elias, um livro interessante que ele tem sobre os alemães, ele fala: olha, os alemães não... o governo alemão, a República Federativa, se recusou a discutir o que eles fizeram, o que os alemães fizeram na guerra, ou o que Hitler fez, o Holocausto. E fala assim: olha, foi algo extraordinário, que não faz parte da nossa cultura, que não compensa discutir, porque também é vergonhoso, e passou o pano, esperando que, com o tempo, nós podemos resgatar a grande Alemanha que houve antes dessa miséria que nós fizemos, dessa coisa que nós fizemos. Então, o Norbert Elias fala: olha, uma hora estourar, porque você não resolveu um problema do passado, você precisou apagar esse passado, esqueçamos disso. E ele fala: em 68 isso arrebenta, porque a juventude que nasceu durante a guerra, a Segunda Guerra, ou depois da Segunda Guerra, ela não se reconhece como os velhos mais. Ocorre o que o Hobsbawm pensa mundialmente em 68, na década de 60. O Norbert Elias fala: olha, mas isso foi muito mais intenso, conflito de gerações. A juventude, o cara que por exemplo, nasceu em 45, ele era jovem em 68, o cara estava... Ele não se reconhecia como velho. Ele não viveu guerra, ele viveu uma sociedade que estava avançando economicamente, né? Não viveu as penúrias que os pais deles viveram. E ele não se sentia comprometido com aquilo que se tinha feito. Sem contar que isso vai aparecer junto com a abertura dos arquivos da Segunda Guerra, né? Onde os historiadores começaram a se debruçar, na década de 60, sobre várias questões polêmicas, tanto sobre a Primeira Guerra Mundial quanto sobre a Segunda. Então existe um ambiente na década de 60, especialmente no final da década de 60 na Alemanha, de crise generalizada. De uma juventude que não se identifica com os mais velhos e quer discutir. Quer produzir uma nova orientação de sentido. Impressionante, cara. Esses caras que produziram uma renovação na teoria da história, ampliaram a teoria da história, ampliaram a atividade da história, geralmente nasceram durante a Segunda Guerra Mundial, ou no início, antes, um pouquinho antes, como é o caso do Cruz de 1938, ou durante a Segunda Guerra Mundial, no final. Era uma geração de jovens doutores. Inclusive, na década de 60 ocorre um processo de ampliação das cadeiras da universidade, ampliação da Universidade Alemã, onde vários novos doutores entraram. Isso também deu um novo impulso à universidade. E esses caras começaram a repensar, ampliar a teoria da história e a didática da história, pensando uma superação de uma crise de legitimação. Só que essa crise era grave, porque, segundo esses caras, era externa e interna a ciência da história. Externa porque a sociedade alemã não reconhecia a história como capaz de dar respostas a essas questões. Porque a história produzida, e aí por isso é interna, na Alemanha, ainda era a mesma que foi produzida durante a fundação do Império Alemão, no século XIX. Então, é uma crise que passa por um déficit teórico, esse é o termo que eles utilizavam, déficit teórico da história. A história ainda era muito tradicional e incapaz de dar respostas às demandas que em 68 explodem sobre o passado recente da Alemanha. Isso se reflete no ensino de história também, uma crise não só de legitimação da história, mas obviamente também no seu ensino. Porque, como não se reconhece a história como importante para orientar os homens do tempo presente, ela começa a ser também, a tirar do currículo da história a história, a substituir as cadeiras que eram antes para professores de história, historiadores, para se entregar nas mãos dos cientistas políticos e da sociologia. E a sociologia, por exemplo, a partir da escola de Frankfurt, tinha uma puta renovação da teoria crítica da sociedade, que conseguia atingir essa juventude muito mais do que a história. A história estava estagnada no pensamento historicista, que não conseguia se renovar na Alemanha. Então, aí essa geração precisava refletir. Então, o Zygmunt, que é um dos maiores comentaristas dessa crise, ele escreveu em 74 isso. Ele fala: olha, desde 68, bomba, milhões de produções teóricas
teórica sobre a história, os historiadores estão querendo refletir sobre a ciência, sobre a sua própria ciência. Começa a se produzir uma autorreflexão sobre o pensamento histórico, para tentar dar conta das demandas de orientação dos homens daquele tempo. E também sobre didática da história. Se você olhar a produção didática da história nesse período, de 68, e aí vai até 80 e poucos, cara, é muitos livros, muitos artigos, todos tentando renovar e ampliar a didática da história. Mas nesse período surge uma nova concepção de teoria da história. O que é teoria da história? Eu tinha falado que até então a teoria da história, segundo o Russell, estava concentrada num fator da pesquisa histórica. É um fator da pesquisa, quais os conceitos teóricos utilizar para desenvolver a nossa pesquisa histórica. O Russell vai falar o seguinte, olha, historique, pensado por Droysen, é muito mais amplo do que um fator da pesquisa histórica. Teoria da história não é praxis historiográfica, muito menos somente um fator dessa praxis. A praxis é o processo pelo qual o historiador produz histórias empíricas. A praxis historiográfica é o processo pelo qual nós fazemos história, produzimos histórias, a partir da interpretação de documentos. A teoria da história vai além da praxis, para evidenciar-lhe, ou seja, evidenciar na praxis, cognitivamente, os fundamentos que, por exemplo, sem o resultado teórico, ficariam velados na praxis. O que significa isso? A teoria é uma autorreflexão sobre a praxis do historiador. É o historiador refletindo sobre os fundamentos e fatores da sua própria produção de pensamento histórico. Então, a teoria da história não é simplesmente quais conceitos utilizar. Poder, luta de classes, não sei o que. Não. A teoria é reflexões, uma autorreflexão que nós fazemos sobre a praxis de produzir história. Não sei se isso é claro assim. A praxis do historiador é teoria. Não teoria nesse sentido, mas ela é uma teoria. Porque ela produz uma historiografia. E ela tem elementos teóricos, como esses conceitos, ou seja, quando nós produzimos história, nós temos elementos teóricos dessa produção. E se a praxis é a teoria, e a teoria da história é uma reflexão teórica sobre a praxis, então ela é uma teoria da teoria. Ou seja, vou deixar claro, ou seja, ela é uma meta-teoria. Vou tentar deixar claro isso, né? A praxis historiográfica, como nós produzimos história, narrativa histórica, é teoria, elementos teóricos. E o produto dela é uma historiografia. A teoria é uma reflexão sobre os fatores e fundamentos dessa praxis, ou seja, é uma reflexão teórica sobre essa teoria. Logo, ela é uma meta-teoria. Essa meta, isso é o que é historia. É uma teoria da ciência e da história que tem a função de analisar a praxis historiográfica em busca dos elementos, dos fatores e princípios que fundamentam qualquer produção de pensamento histórico. Então essa é a ampliação da teoria da história. Ao ampliar, os caras estão pensando assim, olha, então nós temos que conhecer, fazer uma reflexão sobre a história, não só para produzir história empírica, mas pensar o que fundamenta a nossa ciência, o que fundamenta a história, como ela é produzida, o que fundamenta isso. Então os caras, e aí o clássico é a razão histórica do livro, produzido em 83. Esse é o clássico, é onde nós temos a maturidade da reflexão teórica, onde ele fala assim, olha, se nós pensarmos a história, ela surge dos interesses, das carências de orientação da vida prática. Mesmo a história como ciência, ela está intrinsecamente vinculada às carências de orientação do tempo que ela é produzida. Não é? Vamos dar um exemplo. Quando nós pensamos, por que começou a produzir história das mulheres? Foi porque alguém teve a ideia da história das mulheres do nada? Não, porque as relações de gênero mudaram. Aqueles conceitos sobre a mulher, sobre o papel da mulher, não eram o mesmo mais. Se cria uma crise de orientação. Né? Aquilo que eu esperava que a minha mulher fazeria, por exemplo, ela não faz. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer comida da biologia. Vai querer uma outra relação. Então, se aqueles conceitos que antes eram estabelecidos sobre o que é mulher e qual o papel dele não servem mais,
eu entro em crise de orientação e eu preciso reconstruir uma outra interpretação sobre o passado para repensar as relações de gênero no presente. Quando pipoca a história das mulheres, nós estamos falando de uma carência de orientação que produz história, no interior, inclusive, da ciência da história. Então, as carências de orientação, os interesses, fazem parte são um dos fatores da história. E essa história, agora que ela é narrada, ela produz uma função de orientação. Ou seja, ela surge de carências e ela produz uma função de orientação. Então, a teoria, mas não só isso, aí tem os elementos, os conceitos teóricos, as formas, a narrativa, enfim, quais são os fatores, os princípios que fundamentam a ciência da história? É isso que a teoria da história começa a fazer na década de 70. E há uma ampliação da concepção didática da história também, ao mesmo tempo. Essa ampliação começa a surgir a partir de uma necessidade de vincular, então, esse discurso científico e qualquer história a praxis e a prática humana, a prática da vida humana. Os caras, o Yaisman, em 77, ele define, não é o primeiro, mas é um dos primeiros a fundamentar isso, a dizer que a didática da história tem como objeto de estudo a consciência histórica. Ela estuda a consciência histórica, ela não se resume à escola, ela não se resume à transmissão do conhecimento escolar, nem à metodologia de ensino. Ela pensa a consciência histórica. A consciência histórica no Yaisman é um pouco diferente do Riesling. Ele falava que é a soma do total, é o total das atitudes e ideias que os homens possuem com relação ao passado. A didática tem a função de estudar a consciência histórica na sociedade. Ou seja, ela tem que compreender na sociedade que nós vivemos qual é o total de atitudes e ideias com as quais essa sociedade se relaciona com o passado. Para quê? Para entender a função. E aí é onde para o Yaisman entra a ideia da relação com o presente. Essa forma como nós produzimos ideias sobre o passado, dependendo do jeito que nós falamos sobre o passado, produz uma função de orientação para esses homens no presente. É o que ele chama de função inerente, função didática inerente de toda a história. Qualquer história, do Yaisman, tem uma função didática inerente. Poderia dar um exemplo aqui. Quando você está discutindo com qualquer pessoa sobre mudanças no mundo, ou sobre teorias de igualdade social e tal, o cara fala assim, isso é comum hoje. Fala assim, cara, isso aí não tem jeito não. Sempre houve desigualdade social. Ele está fazendo uma interpretação do passado. Ele está falando, toda a história da humanidade existiu desigualdade social. Porém, esse discurso sobre o passado interfere no presente. Porque o que ele está argumentando no presente é, não adianta fazer nada, porque sempre houve assim. E é uma conexão com o futuro. Sempre vai ser. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então todo o discurso. Tem o Demóstenes, aquele cara muito honesto, que é inclusive da minha região lá, né, cara? Ele, lá de Goiás, ele dizia assim, nos debates sobre as cotas. Vocês viram o discurso do cara? Ele usou Gilberto Freire para dizer o seguinte: foi lá no Supremo e fez o discurso assim, Gilberto Freire já dizia que a relação que os escravos e os senhores tiveram era uma relação carinhosa. A miscigenação no Brasil não foi fruto de estupro, foi fruto de uma relação carinhosa. E mais, os primeiros a escravizarem foram os próprios escravos. O que ele está fazendo? Discutindo cotas? Ele está ele está fazendo uma reconstrução do passado para orientar uma decisão no presente. Essa é a função didática básica, inerente, de qualquer forma de interpretar o passado. E para o Yaisman, o que nós temos que fazer? Compreender como funcionam essas interpretações do passado, fazer o que eles chamam de morfologia da consciência histórica. Morfologia é diferente da tipologia, por exemplo, que o Gleason elabora. O Gleason elaborou uma tipologia de 4 formas de história, 4 tipos de consciência histórica. O Yaisman não fala de tipologia, ele fala de morfologia. O que é morfologia? É empiricamente. O didático da história tem que investigar as consciências históricas que existem para entender, para fazer uma morfologia, ou seja, estabelecer os vários tipos de consciências históricas realmente existentes, né? Realmente, como o Yaisman acha que o Rank usava, né? Eigentlich, no fundo, quais são? Não real, como fato, factual e tal, como realidade, além da interpretação. Então, assim,
temos que estabelecer uma morfologia. Quais os tipos de interpretação do passado, essas atitudes com relação ao passado, os seus vários níveis, e quais as morfologia da consciência histórica e qual a função dessa consciência histórica no presente. Isso passa pela escola necessariamente. E não significa de forma alguma desprezar a metodologia de ensino. Pelo contrário, é possibilitar que essa metodologia de ensino seja pensada a partir de uma forma mais ampla. Porque essas ideias que são produzidas na vida social, por exemplo, interferem diretamente na sala de aula. A escola não é a única produtora de consciência histórica, essa é a questão. Mas, por exemplo, nos filmes históricos, quando lançou 300, cara, eu dava aula para o ensino médio na época, eu não consegui dar aula sobre Atenas e Esparta. Porque quando eu aprendi a ter sobre Atenas e Esparta, o professor explicava assim: Atenas é boa, que era uma filosofia boa, assim, pacífica. Esparta é má, porque é guerreiro. Na minha sala, depois que soltou 300, Esparta é massa. Todo mundo queria ser Esparta, todo mundo gostava de Esparta. Atenas é sem graça, é páreo, não sei o quê. Quer dizer, quando nós vamos para a sala de aula, está presente, essas consciências históricas são produzidas em outros espaços na vida social. Então, existem 3 lugares onde a didática da história atua no seu campo de pesquisa. Um é o ensino escolar da história, compreender a morfologia da consciência histórica, perceber suas funções, para criar uma pragmática da história, que é intervir. Como fazer? Então, já que essas consciências históricas são assim, como construir uma outra consciência histórica? Como intervir? É a função normativa da história, tem que ser pensada com cautela. Não é? Mas que nós fazemos, é inevitável. Quando a gente pensa como ensinar, o que ensinar, quais conteúdos ensinar, como combater essa visão esquemática do passado. Um outro elemento, uma outra área da didática da história é o uso público da história, no cinema, pelo governo, nos discursos políticos, nos museus, nos jornais, nas revistas. Pô, a gente tem um aluno lá que está pesquisando agora a construção do passado humano pela Veja. Porque existe um processo sistemático de produção de um passado esquemático e extremamente conservador, né? E aí ele está tentando mapear, né, como que vai se construindo essas interpretações do passado. Teve aquela matéria do Che, claro, né, que o Che é uma máquina fria de matar. Teve uma matéria do zumbi, como o zumbi era escravista, as ondas escravas. E sempre se apropriando do discurso do historiador, se legitimando os historiadores, mas inclusive esquematizando o que esses historiadores produziram falar. Por último, a didática da história é uma auto-reflexão sobre a própria ciência histórica. Ela também tem como objeto de pesquisa a própria ciência histórica. Ou seja, ela se debruça sobre essa narrativa histórica produzida cientificamente, metodicamente pelo historiador, para questionar sobre os seus fatores didáticos. Que tipo de história é essa? Quais os interesses que passam por ela? Que função ela tem? Isso ela bota o dedo na ciência da história para dizer: para que isso serve? Que tipo de orientação você fornece? Para quê? Nesse sentido, ela se... Tá, beleza. Então, para fechar, então, acho que não sei se ficou claro o que é a teoria da história, o que é a didática da história. Para fechar, então, nós precisamos pensar qual é a relação entre elas. Todos esses autores que eu citei, eles defendem a ideia de que sem a teoria, se a didática da história ela estuda a consciência histórica, então ela está estudando algo que é especialidade do historiador. É o historiador que discute, que aprendeu na sua especialização, como produzir essas ideias, atitudes sobre o passado de forma mais complexa. Nossa especialidade é essa. Nós somos treinados para produzir o passado de forma complexa. Né? Por exemplo, se um padre chega e fala assim: olha, Jesus ressuscitou ao 3º dia. E você fala: da onde você tirou isso? Foi de uma fonte histórica, a Bíblia. Mas nós, historiadores, podemos falar: olha, esse tipo de interpretação documental não corresponde à nossa forma de documentar, porque quando eu falo com o historiador, eu não estou falando do cara que não precisa ser, não deve ser, mas quando eu falo com o historiador, a forma como eu analiso o documento, e as ideias, o conteúdo factual da história submetida no documento, deve servir para qualquer homem. Qualquer homem tem o direito, quando eu narro uma história, quando eu metodizo a minha relação com a narrativa da história também,
falar assim, olha, faz sentido o que você está falando. Porém, quando um religioso narra, seja um pastor, um padre, qualquer religião, aquilo que ele fala só serve para quem crê, para a fé dele. Então, a didática da história é ancorada nas reflexões da teoria da história, ou seja, na forma como a teoria da história reflete sobre a produção do pensamento histórico, é que ela é capaz de produzir tanto uma reflexão sobre quais consciências históricas existem, uma morfologia da consciência histórica, ou seja, quais os tipos de ideias e atitudes do passado existem, porque ela pode dizer, olha, essas atitudes são esquemáticas, essa forma de relação com o documento, ela é esquemática. Essas ideias, ou seja, a relação como você metodiza o conceito teórico para analisar o passado, é esquemático, não serve. Nós já temos acúmulo para dizer que isso não é legal. Assim como ela reflete a teoria da história, que ajuda a didática da história a refletir sobre que funções são essas, pensando a relação entre passado e presente com uma atitude complexa. Por exemplo, a forma como nós relacionamos com o passado na ciência histórica, nós não impomos o nosso presente, o anacronismo, por exemplo. Nós historiadores aprendemos a não sermos anacrônicos. Isso, anacronismo, implica um tipo de relação do presente e passado. Então, as reflexões da teoria da história contribuem para que nós pensamos também na investigação didática da história, como essas relações entre presente e passado podem ser estabelecidas de forma que o passado não é esquematizado e não oriente um presente dogmático, uma atitude presente dogmática. Bom, enfim, e também a teoria da história passa ela também recebe as contribuições da teoria da didática da história. Ela também atua na normatização do pensamento didático da história. Como assim? O que fazer? Como ensinar? Como intervir nas consciências históricas presentes, torná-las mais complexas? Qual é o parâmetro que nós usamos? É do acúmulo teórico da história. Eu não posso atuar só pensando como apresentar algo, só estimulado ideologicamente, seja qual for a ideologia. Eu devo partir também das reflexões, me ancorar nas reflexões teóricas da história, para pensar como os alunos podem pensar de forma mais complexa. E isso, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em todo o Paraná, na UELFA, na UKNL e outros professores de lá. Aqui vocês têm um trabalho, os jovens e a história, tentando entender como esses alunos se relacionam. Qual é a consciência histórica desses alunos? Enfim, essa é a questão. Quando nós pensamos, olha, os caras estão esquematizados, a nossa análise vai ser toda pensada a partir do acúmulo da reflexão teórica. E também a nossa intervenção, como avançar, como eles pensarem mais complexamente, se relacionarem com o passado de forma mais complexa. Então a teoria da história ela contribui para a história, para a didática da história. A didática da história está ancorada na teoria da história. Isso não significa dizer que ela abandona as ciências afins, que ela abandona, por exemplo, a pedagogia e a psicologia. Porque no espaço de sala de aula, por exemplo, quando se quer estabelecer uma relação de aprendizagem, ela precisa de pensar as relações a partir de outras ciências que a ciência da história não é capaz de fornecer. A ciência da história é capaz de fornecer a reflexão teórica, como pensar de forma mais complexa historicamente. Mas não que tipo de relação estabelecer com o aluno, por exemplo, em sala de aula. Isso nós precisamos de outras ciências. Assim como quando a didática, mas estamos ancorados na teoria da história. Ela se sustenta na teoria da história. Assim como a didática da história vai investigar o uso público da história, por exemplo, o cinema, ela tem que pensar as teorias vinculadas à linguagem do cinema. Porque senão ela cai num imposicionismo teórico incapaz de dar conta daquela linguagem. Né? Aliás, não falava, o jornalismo é importante. Se quer analisar meios de comunicação, nós precisamos conhecer a publicidade, o jornalismo e tal, para pensar a dinâmica daquele processo. Só a teoria da história não dá conta disso. Mas o que sustenta, o que vincula todos esses campos de atuação da didática da história é a teoria da história. Bom, por outro lado, para encerrar, eu não sei que eu estendi até, né? A didática da história também contribui para a teoria da história. De que forma isso acontece? O ponto de partida da teoria da história, nessa ampliação da teoria da história, é justamente a vida prática dos homens. E quem
vai investigar essa vida prática, quem vai conhecer a consciência histórica, inclusive, pensar a relação que a teoria da história, que a ciência da história tem com os homens, a vida prática, é a didática da história. Então, quanto mais nós ampliamos a capacidade de entender as consciências históricas produzidas fora da ciência histórica e perceber os vínculos que a ciência da história se estabelece com essas consciências, mais a teoria da história tem capacidade de pensar os elementos genéricos, que eles chamam de elementos genéricos da consciência histórica, da ciência da história, os elementos fundacionais de todo o pensamento histórico. Se ela está preocupada em refletir sobre os fatores fundamentais da teoria da história, ela precisa e passa, como ele fala, passa para uma didática da história quando ela analisa os interesses e as funções, quando ela analisa a produção da consciência histórica na vida prática, para pensar a ciência. Porém, e aí, então nesse sentido ela necessita de uma didática da história sobre o risco da teoria da história e da ciência histórica se isolar do mundo, que é o que aconteceu. A ciência da história se isolou da vida fora da universidade. O livro que se metodolizou o processo da ciência histórica, nós falamos dos nossos pais. Quem leu minha tese de doutorado? São os especialistas na área do estudado, os caras, não todos os historiadores, aqueles que pesquisam aquilo. Então, sobre o risco de nós nos isolarmos da vida fora, dos homens, da vida prática dos homens, embora estejamos sempre vinculados. Então, a didática da história não deixa que a produção do pensamento histórico, o historiador não participe da produção desse pensamento histórico. Essa é uma questão fundamental. Ou seja, quando estão lá falando sobre o Che, falando sobre o zumbi, construindo o passado humano, visando manter relações de dominação, relações de poder, estabelecer essas relações, a didática da história ela chama a ciência da história para participar desse processo. E ao participar desse processo, a teoria da história ganha em peso, ganha em capacidade de reflexão sobre a fundação do pensamento histórico. Para encerrar, é preciso dizer, como o Rito fala, isso não pode significar que a didática da história pressione a teoria da história e tire a sua autonomia e a autonomia do próprio historiador. Por exemplo, dizendo assim, você só tem que pesquisar coisas que sejam úteis para a sociedade. Isso não pode acontecer. Por que isso não pode acontecer? Porque o que é útil hoje, o que não é útil hoje, pode se tornar útil depois. Porque as carências de orientação, se a história produzir a parte de carências de orientação, os interesses mudam constantemente. Por isso que nós resgatamos trabalhos históricos. Historiadores que eram negados, em outros momentos eles se tornam importantes pelas carências de orientação do tempo presente. E vice-versa. A teoria da história, quando passa por uma didática da história, não pode submeter a didática da história ao pensamento teórico, simplesmente. Porque a didática da história ela tem que atuar pensando a produção desse conhecimento na sua vida prática. E ela se amplia para muito mais coisas do que a teoria da história é capaz. Bom, então, enfim, o resultado é esse. Eu acho que no Brasil, para encerrar, existe um processo de avanço dessa concepção de ampliação da teoria da história, no âmbito da teoria da história. Ou seja, as disciplinas de teoria da história não são só mais sobre métodos, geralmente é uma história das correntes historiográficas. História das correntes historiográficas. Não é só mais isso. Estamos pensando sobre os fatores fundamentais do pensamento histórico. E a didática da história não é mais só metodologia e ensino histórico. Existem vários autores, eu considero um dos mais importantes para esse processo de repensar, a partir da historiografia, a didática da história, ampliar essa didática da história. Tem o Cardoso, a Schmidt, a Ana Claudio, né, que vai. Também a tese dela amplia a capacidade de pensar a didática da história, também, porque vai ser professora de vocês, ou já é, então existe um processo de mudança a partir dessa influência da historiografia alemã. E eu só tenho a agradecer o convite, porque pensar a teoria da história, da história hoje é pensar um processo de mudança de paradigma que nós estamos vivendo, cuja a universidade de vocês está participando efetivamente e que a nossa também está se inserindo no debate para contribuir para essa transformação. Eu acho que os alunos estão precisando de dar, estão precisando de teoria, vão dar uma contribuição importantíssima para esse repensar da relação entre essas coisas. Obrigado, não sei se eu fui claro demais, mas agradeço.